en esta noche, que tu espíritu, el mismo espíritu que está con nosotros, esté con estas personas, que pueda alcanzar a estas personas, bendecir a ellas con poder y gracia. Queremos pedir por la RMC del día 25 de mayo, elige los matrimonios que van a estar allí y que tú puedas obrar en ellos. Tú conoces todo el equipo de apoyo, aquellos que van a trabajar, que tu bendigas a este grupo com abundante graça. Cubre a eles com tu poder e aqueles que são nossos invitados, que já agora comecem a receber tus bendições. Pedimos também por esta semana aqueles que necessitam vir aqui, que fizeram planos de estar hoje, por alguma razão não han chegado, que tu traiga os que necessitam vir aqui para receber tu mensagem de esperança. Bendice o plano del Pentecostés, que vai unir dois países e surpreende-nos neste projeto. A hora que vamos estudar tu palavra, pedimos a direção de tu Espírito, no nome de Jesus, amém. Bueno, eu digo a vocês que eu não sou o autor, no dia de ayer, eu não sou o autor desta semana do tema, Los Passos de Jesus. Foi preparado por um pastor que trabalha em la divisão sudamericana de la igreja, pero sem lugar a dúvida, a pessoa que preparou foi iluminada e inspirada por Deus, porque para mim este tema está sendo de grande bendição. Eu estou sendo o mais bendecido ao vir aqui para apresentar estes temas a vocês. Como eu não sou o autor, então eu tomo os temas para analisar, para estudar e para preparar. E no processo, eu estou sendo o mais bendecido. Eu falei para vocês que a ideia dos passos de Jesus é mais ou menos o que está nesta imagem, na pantalla. A ideia de alguém que já hizo o recorrido. Aqui há algumas pegadas. De alguém que já hizo o caminho. Então, ele vai adelante. E o recorrido já foi hecho. O caminho já está hecho. Amém? Então, não há por que perder a ruta. A palavra perdido já para nós não nos assusta, porque já sabemos a ruta, conhecemos o caminho. Ele não apenas hizo o caminho, ele é o caminho. O caminho é uma pessoa, e falar de caminho é falar de Jesus. Em los passos, nossa missão é apenas pisar em las pegadas e fazer o caminho que ele ha hecho. No dia de ayer, vamos falar alguns minutitos, 5 minutos breves, em benefício de aqueles que não puderam vir, falamos sobre passos de comunhão. E nosso enfoque ayer estava onde? Ayer o tema foi enfocado, tendo como base Getsemani. E aprendimos ayer o que significa Getsemani. Getsemani está ubicado na base do Monte dos Olivos, dentro da cidade de Jerusalém. O nome de Getsemani significa o quê? Prensa de aceite, referindo-nos ao azeite de oliva. E ayer nós explicamos como se extraía o azeite. Aí estão algumas fotos que nós pusimos. Eu pergunto, há alguém que se acuerda do que explicamos ayer? Há alguém? Há alguém que poderia vir aqui explicar para mim o processo? De maneira muito sencilla. Suzy, muito bem. Suzy Dieto estava desperta. Eu estava mirando e tinha dúvida. Suzy está orando, está dormindo, está escutando meu sermão. Estava muito atenta. Ela prova que estava muito atenta. Ela disse que estava muito cansada. Pero, Suzy, explica aí de maneira muito breve, em base a esta foto. Bueno, aquí nosotros tenemos una piedra que tiene una forma circular. Y ahí se ponían las aceitunas, ¿verdad? Y en un molino, ¿verdad? Y esa rueda, ¿qué hacía? Aplastaba, ustedes ven ahí a ese señor que va aplastando las aceitunas, ¿para qué? Para que de tal manera puedan sacarse totalmente el aceite, ¿verdad? Que tiene la aceituna. Y una vez que están todas aplastaditas, pasan a una bolsa, y esa bolsa se las pone ahí en ese agujero que ustedes ven, sí, ahí,
Y ustedes ven que ahí hay una piedra que es vertical, que es muy pesada, y ahí entonces totalmente, ese era lo que realmente era la fuerza. Ok, no, só imagen. No, adelante. Sí, y entonces volvamos. Ese es un molino, se ponía ahí las aceitunas, se aplastaban bien, y ahí entonces se ponían en una bolsa cuando estaban todas bien aplastaditas. Y entonces, porque yo estuve pensando, ¿por qué se aplastaban? Porque ustedes saben que tiene un carozo, ¿verdad? Y entonces al aplastarle se desprende el carozo, y entonces una vez que está desprendido el carozo, la pulpa se pone en la bolsa, y eso se trasladaba al pozo. Y ahí en el pozo se ponía esa piedra vertical, esa sí que era poderosa, fuerte, y ahí se aplastaba bien. ¿Cómo se llamaba esa piedra? Esa piedra, Getsemaní. Esa piedra era Getsemaní. Bueno, pero él no quiere pues pasar, entonces el que se anima gana. Y ahí entonces, ¿pero qué pasaba? Al aplastar esa piedra que se llamaba Getsemaní, entonces el aceite que salía del fruto de la aceituna caía por un costadito como si fuese una canaleta, y ahí ellos juntaban el aceite de oliva. Ese se llama la primera prensada. Muy bien. Por favor, só um minuto, um regalo. Você vai receber o melhor regalo. Por favor, Gustavo, venga aqui. Então, o melhor regalo. Um besito, por favor. Ok. Muito bem. Excelente. Esse é o melhor regalo. Ok. Ok, um livro. Ok, muito bem. Excelente. Estava... Tengo la revista que se llama La Mujer Discriminada. En el trabajo. Não é o problema de Suzy. Não está sendo discriminada no trabalho. Pero pode ser uma mulher discriminada em casa, de repente. Não é esse problema. Ok, de hecho, o Getsemaní é esta piedra. Pero quando você estuda sobre o tema, eles poniam mais piedras, mais peso sobre a piedra. Então, de maneira para sacar, extrair todo, não? E assim, de aí venia o azeite. Pero o significado, nós aprendimos ayer que esta aceituna representa a Cristo, não? Que foi o Getsemaní. Então, esta piedra representa o quê? A você, a mim, a nós outros, nossos pecados. Nós outros, como pecadores, somos a piedra que vem sobre Jesucristo. O que Cristo sofreu no Getsemaní, o que aprendimos ayer? Cristo sofreu intensamente bajo os ultrajes e os insultos em manos dos seres a quienes havia criado e em favor de los quais estava sendo um sacrifício que infinito. Recebeu toda o que? Indignidade, toda, e sofreu em proporção a la perfeição de sua santidade e seu ódio ao... Então, imagina o nível de sofrimento. É indescritível. Aqui diz que foi proporcional à perfeição de sua santidade e o ódio ao pecado. Sofreu no Getsemaní. Em benefício dos que não estiveram allí, 4 lições do Getsemaní. Primeiro, o Getsemaní não é privilégio de alguns, ok? Em um mundo imperfeito não há nada perfeito. Esta terra não é o céu. Todos têm seu Getsemaní. Todos. Situações em que as pressões, os problemas são como a piedra que oprime, que traz angústia, que aplasta. Eu creio que nos hemos sentido em algum momento no Getsemaní, sim ou não? Pero todo Getsemaní tem o quê? Um propósito. O Getsemaní existe para cumprir um propósito. E na vida livre de Deus, o Getsemaní é bendição. Amém? Job, mira Job. O Getsemaní foi bendição para ele e para nós outros. Foi para a glória de Deus. E você pode ver muitos exemplos. Pablo, você se acorda de Pablo? De Aguijón. O Getsemaní foi bendição. Cristo, allá no jardim, também foi bendição. 3. Todo Getsemaní respeita nosso limite personal. Amém? É um princípio do Getsemaní. Todo Getsemaní. Por quê? Porque Deus disse que não permite nenhuma prova mais allá do que somos capazes de suportar. É a palavra de aquele que não pode mentir.
Parece algumas vezes que não vamos suportar. Parece que a prova é mais grande, que o Getsemaní é mais grande. E Cristo tuvo esse sentimento. Tuvo ou não tuvo? Tanto que ele pede, Senhor, se é possível, passa essa copa. Ok? Pero todo Getsemaní respeita nosso limite. Número 4, não há Getsemaní sem ángel. Amém? Quando o servo de Deus hace del Getsemaní um jardim de oração, então o ángel vendrá. Amém? Jesus hizo do seu Getsemaní um jardim de quê? Um jardim de oração. E foi o que estudamos ayer sobre a comunhão, passos de justiça. Vamos ver um vídeo aqui breve, que é uma introdução ao tema. Ok? É uma introdução ao tema. E são palavras, é apenas um minuto. Um minutito. Pero vale a pena escuchar. Escucha. Siendo el puente entre la humanidad caída y un Dios santo, Jesús se transforma en perdón. Camina entre nosotros, vive entre nosotros, sufre y se entrega. Revela el carácter de Dios, nos muestra la puerta del cielo, se hace injusto para tornarnos justos. De enemigos nos hace amigos y nos trae la paz con sus pasos de justicia. Amém? Passos de justiça. É o que vamos a estudar nesta noite. Como o tema do Getsemaní é um tema muito amplo, vamos apenas tocar de maneira muito suave esse tema que é extraordinário. Vamos sacar alguns princípios e algumas conclusões para nossa vida. Primeiro vamos definir justiça. Se você busca a definição de justiça no dicionário, você vai encontrar muitas definições. Há muitas definições que parecem um pouco diferentes, alguns términos, mas em essência vai dizer o mesmo. Vamos ler juntos? Vamos ler? O conceito tem sua origem no término latino, aí está, e permite denominar a virtude que supone a inclinação a otorgar aquilo que lhe pertenece ou lo concerne. Pode entender-se a la justiça como lo que deve hacer-se de acordo a lo razonável, lo equitativo ou lo indicado por el direito. Bueno, há uma definição que é mais sencilla, que é mais ou menos o coração da definição passada, que essa é outra definição que encontrei no dicionário, princípio moral, que inclina a obrar e juzgar, respeitando a verdade e dando a cada um lo que... Então, essa é a parte final, eu creio que deve ser o foco de nossa atenção. Justiça quer dizer dar a cada um lo que corresponde. Isso é justiça. Actuar e dar a cada pessoa lo que a ele ali corresponde. Em essência, as definições em geral vão apontar para isso. Bueno, o tema desta noite, ayer o tema estava enfocado aonde? Getsemaní. Hoje é em la crucifixión, la cruz, la muerte. Então, o enfoque do tema está aqui. O texto de Lucas 46, 23, 46 diz: Então Jesus, clamando a grande voz, disse: Padre, em tus manos encomendo meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Esse é o texto da palavra de Deus, que de maneira muito sencilla disse o quê? Que Jesus morreu. A morte de Cristo. Esta morte foi real, não foi uma dramatização. Ele se morreu de hecho. Houve um sepultamento real, foi uma morte real. Esse texto habla que Cristo expirou. Muito bem. Parece que não há muitos problemas em compreender isso, mas o problema vem aqui.
Romanos capítulo 6, versículo 23. Aqui Pablo se lhe ocorre escrever algo que genera para a teologia uma grande discussão. Por séculos, a teologia vai discutir o que Pablo escreve, porque Pablo parece que tem a ousadia de falar indiretamente de la injustiça de Deus. Porque a paga del pecado é o quê? É muerte, mas a dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nuestro. Então, Pablo aqui em Romanos, ele apresenta um princípio, que a paga del pecado é o quê? Ou seja, que o pecado, ele traz consequência. O salário é a morte. Pero a morte é para aqueles que pecam. Esse é o princípio que está por detrás da mensagem de Pablo. Todo aquele que peca deve morrer. Pero há um pequeno problema. Cristo não pecou. Se a morte é para os que pecam, então, no conceito de justiça, Cristo não deveria o quê? Por que não deveria morrer? Justiça é o quê? É dar a cada um aquilo que lhe corresponde. Então, no conceito de justiça, há um problema aqui. Morrer é para aquele que peca. Cristo não pecou. Então, dentro do conceito de justiça, Cristo não deve morrer. E aí está um problema para discussão, que é tema de muitos livros, e que é a razão mais grande por a qual estamos aqui. É a razão mais grande que genera a satisfação e a alegria verdadeira no coração de um cristiano. Timoteo, quando habla de la encarnação, porque Cristo nasceu com um propósito, e o propósito iba aonde? Iba aonde? Então, as pegadas, sua vida apontava para um fim, apontava para a cruz. Então, Pablo, ele escreve, e indiscutivelmente, grande é o quê? É o mistério de la piedade. Esse mistério de la piedade habla de uma encarnação, de um Cristo que se hizo homem com um propósito. E ele habla, Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creídos no mundo, recebido arriba em glória. Mistério, é um mistério. Pero mais adelante, ele escreve em Coríntios, quando ele começa a pensar em la cruz, ele habla, porque a palavra de la cruz é o quê? É loucura. É loucura a los que se perdem, pero a los que se salvam, isto é, a nosotros, el poder de Deus. Para los que se perdem, para os não espirituales, é loucura. Não há lógica. Não se pode compreender. Não há coerência. Loucura. Não há justiça. Ok? É loucura. Dentro do contexto que é um mistério. Não é algo sencillo. A explicação que eu vou apresentar é apenas uma gotita de água no oceano. Há muito mais para estudar nesta terra, porque muitos livros foram escritos sobre esse tema. E muito mais para compreender no céu. No céu vamos compreender melhor. Nossa mente se vai ampliar sobre este tema de la justiça. Vamos definir justiça no conceito bíblico. A Bíblia vai apresentar a definição de justiça de muitas formas, mas por uma questão de tempo, eu vou apresentar a definição mais completa, a definição perfeita, a mais completa, que está no Antigo Testamento. Jeremias 23, versículo 6 diz: em seus dias será salvo Judá, Israel habitará confiado, e este será seu nome, com o qual lhe chamarão Jeová Justiça. É uma profecia que faz referência a quem? A Jesus Cristo. E ele será chamado o quê? Jeová. Jeová é referência a Deus. Ele era Emmanuel, Deus conosco. Jeová, justiça nuestra. Um título de Jesus Cristo, um nome de Jesus Cristo. Por lo tanto, justiça é uma persona. A definição mais perfeita para justiça está aqui. Justiça é Jesus Cristo.
Justicia es una persona. En él usted va a encontrar la plenitud del sentido y del significado de justicia. Entonces, justicia es una persona. Muy bien, vamos a hacer uma equação, transformando o tema em uma equação, transformando esse assunto em forma de uma equação. Então, chegamos à conclusão. Se Jesus é igual a justiça, e justiça é igual ao quê? Jesus, então, a única forma em que podemos obter justiça consiste em unir-nos com Jesus e permanecer com Ele. Assim, concluímos que a humanidade mais Jesus é igual ao quê? Está claro? Humanidade mais Jesus é igual a justiça. Oscar mais Jesus igual a justiça. Dani mais Jesus igual a justiça. Então, Irene mais Jesus igual a justiça. Eu posso mirar a Irene e dizer, aqui está a justiça. Posso mirar a Beth, posso mirar a Marta, a Lúcia, a Gustavo, doutor Gustavo, posso mostrar a Javier, aqui está a justiça. Toda vez que este pecador, que sou eu, esteja conectado, unido a Cristo, ok? Então, humanidade mais Jesus igual a justiça. Um professor de teologia, ele estava apresentando esta equação em la escola, em classes de teologia. E um aluno, um estudante, questionou isso, a seguinte questão. Vamos adelantar aqui, ó. A conclusão que o aluno chegou. Pero se Jesus solo é igual a justiça, e a humanidade mais Jesus também é igual a justiça, então quer dizer que a humanidade sola é igual a quê? Compreendem? E a equação? Se Jesus solo é justiça, então a humanidade mais Jesus é igual a quê? Justiça, pero a humanidade equivale a quê? Isso no contexto de la justiça. Pero mira, Helena de White escreve: a justiça de Deus está personificada em Cristo. Al recibirlo, recebimos o quê? Amém? Então, a justiça de Deus foi transformada em um paquete, em uma persona, foi personificada. Deus transformou sua justiça em uma persona, está personificada. Então, receber a Cristo é receber o quê? Sua justiça. Amém? Receber a Cristo é receber justiça. Esta justiça, ela tem significado de quê? Ela significa perdão. Ela representa salvação. Ela representa a graça plena de Deus. Então, vamos ver agora a justiça humana. Em base a esta declaração, pero se Jesus solo é igual a justiça, e a humanidade mais Jesus também é igual a justiça, então quer dizer que a humanidade sola é igual ao quê? A zero nada. Pero que base temos para poder apresentar esta ideia? Mira o que disse a Bíblia em Isaías 64:6. Vamos ler juntos. Todos juntos, vamos ler? Se bem todos nós somos como suciedade, e todas nossas justiças como trapo de imundície, e caímos todos nós como la hoja, e nossas maldades nos levaram como vento. As justiças humanas são apresentadas como o quê? Como trapo de quê? De imundície. Por quê? Quando o homem pecou, o homem foi criado como ser espiritual. Porque foi criado a imagem e semelhança de quem? De Deus. Pero quando o homem peca, o pecado degenerou a imagem de Deus no homem. Seres espirituais foram transformados em seres o quê? Carnales. Santiago habla sobre o coração humano como uma fonte amarga. E uma fonte amarga não pode produzir o quê? Água doce. Água dulce. No livro de Gênesis, capítulo 6, aí no versículo 3, del Gênesis habla de la condição del homem depois del pecado. Aliás, disse que todo desígnio del coração del homem era continuamente mal. Todo desígnio, todo. É uma fonte de água doce que foi transformada em uma fonte de água amarga.
e uma fonte de água amarga não pode produzir água dulce. Então, hasta los actos buenos de bondade são malos. São como trapos de imundície. É por isso que quando o jovem rico se acerca de Jesus, as primeiras palavras que ele disse: buen maestro, que harei para heredar a vida eterna? E Cristo diz: por que me chamas bueno? ¿Por que me chamas bueno? E por que Cristo faz essa pergunta? Porque no conceito do jovem rico, bueno é aquele que hace coisas buenas. Então ele havia escutado que Cristo alimentava os hambrientos, dava pão, pescado grátis, que Cristo sanava a gente, não cobrava nada. Então ele escutou esse Cristo que hace buenas coisas, é o quê? É bueno. E Cristo diz: por que você me chama de bueno? Bueno só há uno, é Deus. Aqui está o conceito. O que Jesus está querendo dizer que separado de Deus, não há o quê? Não há bondade, não há justiça. A justiça humana, apartada de Deus, é como trapo de quê? De imundície. Porque uma fonte amarga não pode produzir água dulce. Não há justiça sem Jesus Cristo. Não há. Por isso, não importa quão bueno seja um pecador, se não recebe a Cristo, não há justiça. Sua justiça é como trapo de imundície. Pero, regressando ao problema. Qual foi o problema? O problema inicial, nós começamos falando que o foco da mensagem estava onde? Em la cruz, em la morte. Cristo morreu. Por que Cristo morreu? Cristo não deveria morrer, porque a morte é para aqueles que pecam. E nós só estamos falando de justiça. Justiça é dar a cada pessoa o que lhe corresponde. Esse é um tema para discussão teológica. E para muitos dias, pero eu vou apresentar de forma muito sencilla, para que a Anita pueda compreender. Está bem, Anita? Amanhã você vai explicar e vai dizer se compreendeu de verdade. Está bem? Amanhã vai ter uma revista aqui, Las Niñas Discriminadas. Hoje é Las Mulheres. Okay? Então, Anita, eu vou explicar de maneira muito sencilla. O que passou? Quando o homem pecou, Cristo se apresenta no cenário. E isso está em Gênesis. Aí está a promessa do Messias que vendria, que ia venir de uma mulher, não? A semilha. Cristo se apresenta e disse: Padre, eu vou ser homem, vou passar por todo o que o homem passa. Eu vou viver a vida do homem. E Cristo vino à terra, vocês conhecem muito bem a história, nasceu ali em Belém, e ele estuvo 33 anos nesta terra. E ele veio com o propósito, representar o ser humano. E nestes 33 anos, o diabo hizo todo para que Jesus pecara. Em essência e em princípio, todas as tentações que temos, Cristo tuvo. Ele passou por todas as tentações que nós passamos e outras mais. Porque quando Cristo se volveu homem e vindo à terra, ele não deixou de ser Deus, ele seguiu sendo Deus. Então, ele sofreu tentações que nós outros não sofrimos, porque ele foi tentado a utilizar seus poderes divinos em benefício próprio. Então, todas as tentações e outras más que nós outros enfrentamos e não enfrentamos, Cristo enfrentou, a pressão foi muito forte, pero por sua comunhão com Deus, por sua completa dependência de Deus, ele viveu 33 anos e não pecou. Então, ao final de 33 anos, há um diálogo, uma charla entre Cristo e seu Padre. E em la charla, Cristo disse: Padre, há uma lei no universo que diz: obediência genera vida, e desobediência genera. O homem desobedeceu e vino a morte. Pero, Padre, eu obedeci. Eu vivi 33 anos e eu não pequei. Eu mereço o quê? Eu mereço a vida. E isso, a justiça decía: você obedeceu e você tem vida eterna. Para você não há morte. Pero Cristo dijo: Padre, eu quero fazer um troque, um câmbio. Eu quero tomar a vida que eu tenho o direito
e eu quero regalar ao homem. E a morte que pertence a ele, eu quero receber sobre mim. E não havia nenhuma lei que impedira o troque. Não havia. Como todo ser humano foi dotado de livre-albedrio, e este acto era um acto de renúncia. E o que é renúncia? É um acto voluntário. Ele que tinha livre-albedrio, ele tinha o direito de decidir que ia ser com sua vida. E Deus não poderia o quê? E Deus não poderia impedir. E Deus, em sua justiça, em respeito ao livre-albedrio, Deus, delante do universo, tem que aceitar a decisão de Cristo, porque é uma decisão voluntária. Ele decide dar a vida, que era dele. É uma decisão dele. E delante do seu livre-albedrio, ele pode fazê-lo. E a morte que era nossa, ele recebe sobre si. Então, em um viernes, às 3 da tarde, no Monte Calavera, há o troque. Pero a morte que Cristo sofreu foi equivalente à morte eterna. O que muitas pessoas não sabem e se olvidam, que a morte que Cristo sofreu em la cruz foi equivalente à morte eterna. E a vida que ele transfere é vida eterna. É por isso que, para aquele que ha recebido Jesus Cristo, hoje não há morte eterna. Amém? Para você, Irene, não existe morte eterna. Para Lúcia não há morte eterna. Para Jael não há morte eterna. Para Martita não há morte eterna. Para os Oscar não há morte eterna. Não há. E por que não há? Porque esta morte que pertencia a mim, Jesus já morreu. É por isso que, quando Lázaro se morreu, disseram a Jesus: tu amigo está morto. Cristo disse: não, meu amigo Lázaro. Os amigos de Jesus nunca, jamais se vão a morrer. Porque o conceito de morte era morte eterna. Não há morte eterna para aquele que ha recebido a Jesus Cristo. Aí está a explicação. E para mim esse texto é extraordinário. Pablo genera um problema, pero por el Espírito Santo ele mesmo apresenta a solução. Ele disse: al que não conheceu o pecado, por nós outros lo hizo pecado, para que nós outros fôssemos hechos justiça de Deus en ele. E Deus mira a mim e me vê justo, e já não me vê pecador, me vê em mim a justiça de Deus, a justiça de Jesus Cristo. Ele vê em mim e você. Amém? E nesse conceito você pode entender melhor, porque a paga do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, o regalo de Deus, é vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nuestro. E é bueno que você tenha em conta a palavra dádiva, a dádiva de Deus, porque quando Cristo, ele hace o troque, ele que dá a vida, utilizando seu livre-albedrio, ele poderia haver estabelecido condições. Ele diz: eu vou pagar uma deuda que não é minha. E aquele que vai receber o direito tem que fazer um pago. Não é grátis. Para mim não está sendo grátis. Pero ele não faz isso. Não estabelece condições, e é algo que nós vamos falar um pouquinho mais adelante. Pero Pablo, a descrição que Pablo faz é extraordinária. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, ele vai falar: pois se por la transgressão de um solo reinou a morte, muito mais reinarão em vida por um solo, Jesus Cristo, os que recebem a abundância de la graça e del dom de quê? La justiça. Assim que como por la transgressão de um vino a condenação a todos os homens, de la mesma maneira, por la justiça de um vino a todos os homens la justificação de vida. E ele sigue: porque assim como por la desobediência de um homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também por la obediência de um, os muitos serão constituídos justos. Por la lei se introdujo
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas quando o pecado abundou, sobreabundou o quê? La gracia. Para que assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reine por la justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, Senhor nuestro. Em todas estas palavras, podemos chegar à conclusão. Pablo está falando que justiça é uma persona. Justiça é Jesus Cristo. E ele se hace justiça nossa através do sacrifício, porque o pecado ele exige a morte, a ira de Deus, porque o pecado trajo desequilíbrio a todo um sistema de perfeição. Então, ele apresenta a justiça como uma persona, e esta persona é Jesus Cristo. Amém? Isaías já habla de isso. No Antigo Testamento, Isaías, ele que recebe ao Senhor em seu coração, ele que se rinde ao Senhor, ele já habla desta experiência, ele habla desta justiça, desta graça que cubre sua vida e que lhe garantiza a vida eterna. Ele disse: em grande maneira me gozarei em Jeová, minha alma se alegrará em meu Deus, porque me vestiu com vestiduras de quê? Me rodeou de manto de justiça, como a noiva me ataviou e como a noiva adornada com suas joias. Esta justiça não é nada mais, nada menos do que toda a graça de Cristo, todo o mérito de Cristo, toda a obediência de Cristo repousando sobre nós outros. A maneira como Deus nos vê, Ele nos vê em las lentes de Jesus Cristo. De hecho, quando recebo a Cristo, Ele já não me vê a mim em minha justiça, que é como trapo de imundície. Quando recebo a Cristo, eu recebo todo o que Ele me regala por sua graça. Então, Ele não me vê a mim, pecador. Ele vê em mim a justiça e a graça de Jesus Cristo. Amém? Quando? Pero quando passa isso? Quando? Quando ocorre isso, o tema da justiça nos leva à justificação. A justificação de um pecador faz referência ao perdão. A palavra justificação, perdão e salvação tem sentido sinônimo na Bíblia. Quando ele está falando de justificação, Deus está falando de seu perdão e Ele está falando de sua salvação. Um pecador que foi justificado é um pecador que foi o quê? Perdonado. É um pecador que foi salvado. Aquele que recebe a Cristo, recebe a justificação, recebe a salvação. Então, o pecador que recebe a Cristo, ele recebe o completo perdão e a completa salvação em sua vida. Esse tema é extraordinário. Esse tema, ele encantou um homem que foi tão impactado que ele entrou na história. Seu nome é Martim Lutero. Martim Lutero, na Igreja Católica, como sacerdote, ele tem acesso à Bíblia e ele começa a estudar o livro de Romanos. Estudando o livro de Romanos, ele foi tremendamente impactado com estas declarações do capítulo 5, que nós acabamos de ler, e outras declarações mais. Ele começa a ler e ele começa a compreender que a salvação é um regalo, é por graça. Que Cristo tomou a culpa do homem, Ele se hizo um de nós e Ele transfere a nós como um regalo de amor o perdão, a graça que pertencia a Ele e a salvação que pertencia a Ele. Então, Martim Lutero ele é impactado. Martim Lutero foi impactado com o livro de Romanos. E em base ao livro de Romanos, ele escreve 95 teses que ele apresentou à Igreja Católica. E isso foi estopim para que ele começasse a ser perseguido e condenado à morte. Ele foi acusado e condenado à morte. Pero, você sabe qual era um dos textos prediletos de Martim Lutero? Que impactou tremendamente, ele era apaixonado. É esse texto que eu quero que alguém leia para mim. Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu quero que vocês que trajeram Bíblia, abram a Bíblia. E vocês, quando é que um pecador recebe o perdão? Quando recebe a salvação? Alguém pode ler para mim? Romanos capítulo 8, versículo 1.
Um voluntário? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Ok, Beth, perdão, você leu aí. Lê outra vez. Sua Bíblia está mal. Aí um problemita aí. Pode ler o começo. Hã? Ahora pues ninguna Ok. O começo diz. Como começa? Qual é a primeira palavra? Ahora. Ok. Minha Bíblia disse na próxima semana. Quando Jesus regresse. Quando uno viene a morrer. Não. O texto disse: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando el perdón, la justificación, la salvación es un regalo de Dios, no cuando Jesús venga. Não é uma realidade futura, é uma realidade o quê? Presente, agora. Você que recebe a Cristo, não há condenação para você, amém? E isso impactou a Martim Lutero. Ele viu que salvação não era uma igreja, salvação era uma pessoa. E se ele recebe esta pessoa, ele tem salvação agora, não importa o que venga a passar em sua vida, amém? Isso é extraordinário. E é um exemplo, o ladrão na cruz. O bom ladrão nunca guardou o sábado, nunca entregou o dízimo, nunca nem foi bautizado. Pero na cruz este ladrão, ele reconhece a Cristo como seu Salvador. Ele confiesa com a boca, ele abre e diz: é possível que você se acuerde de mim quando esteja em tu reino. Ele reconhece Cristo como Salvador, como Senhor. E Cristo dijo: em verdade te digo hoje, agora, não há condenação. Você estará comigo no paraíso. Agora te garantizo, hoje te garantizo. Salvação agora. Ele se morreu. A morte foi allí em la cruz. E por sua aceitação, a salvação foi o quê? Garantizada. Amanhã vamos entrar um pouco sobre a fidelidade, os passos de la fidelidade. E aí vamos poder compreender um pouco melhor a obediência, a parte humana no processo desta salvação. Pero a salvação é esse regalo, não é por obras. Alguns pensam, há adventistas que eu he encontrado, que pensam que a salvação é por obras mais fé. Fé mais obras. Eu já disse uma vez, fui predicar em uma igreja e perguntei: quantos creem que a salvação é unicamente por las obras? Nadie levantou a mão. Quantos creem que a salvação é unicamente por la fé, solo fé? Nadie levantou a mão. Quantos creem que a salvação é fé mais obras? Todos levantaram a mão. E eu disse: não quede enojado comigo, pero todos estão equivocados. Salvação é unicamente por la fé. Unicamente por la fé. É um regalo de la gracia. A obra ocupa outro rol. Tem um papel importante nas obras, no processo da salvação. Pero eu não sou salvo por las obras. Salvação é unicamente por la fé, é por la gracia. E uma prova, o bom ladrão. Ele não obedeceu mandamentos. Ele recebe por la fé. E ele recebe a salvação. Amém? El como. A parte humana. Romanos capítulo 10. Versículo 9 e 11. Mais uma vez em Romanos. Paulo disse que se confessares com tu boca que Jesus é o Senhor e crederes em tu coração que Deus levantou dos mortos, serás o quê? Porque com o coração se crê para a justiça, pero com a boca se confessa para a salvação. Por a Escritura disse: todo aquele que é credente não será o quê? Que nele creder. Aqui está. Confessar com a boca, crer no coração. O processo começa no coração. Crer, aceitar no coração. Foi o que passou com o bom ladrão na cruz. Ele mirou a Jesus e ele creu no coração. E ele creu no coração e ele confessa com a boca. E quando ele confessa com a boca, ele dá testemunho público do que está passando em seu coração.
De hecho, eu reconozco a Cristo como Salvador e Senhor, e Cristo dijo, em verdade te digo, você estará comigo em mi reino. A parte humana, creer no coração. Deus espera que nós outros podamos crer e confessar. Confessar esta credência, se diz assim? Credência, esta credência. Número 2. Mira o que disse Sofonias: buscar Jeová todos os humildes da terra, los que pusistes por obra su juízo, buscad o que? Justiça, buscar mansedumbre, quizás sereis guardado. Buscar. Aquele que ha recebido a justiça deve seguir buscando justiça. Recebeu a justiça e deve seguir buscando justiça, porque justiça é uma persona. Manter-me em esta persona não é um processo natural, porque uma vez que recebi a Ele, uma vez que estou perdonado, justificado, Deus, quando recebo a Cristo, de hecho, quando um pecador recebe em seu coração, Deus declara este pecador justo, perdonado, justificado, amém? É uma declaração de Deus. Deus declara, está perdonado. Pero esse pecador sigue em um mundo onde reina o quê? O pecado. E ele tem que decidir buscar a justiça, que vamos compreender melhor aqui em Hebreus, como hemos leído já, ayer eu leí, a carreira, a caminata, mirando, ponendo os olhos aonde? Poner os olhos em ele. E isso tem que ver com permanecer, manter-se conectado a Jesucristo. Helena de White, ela escreve o seguinte: el hombre pecaminoso pode hallar esperança e justiça solamente em quem? El hombre pecaminoso. Nós outros teremos esperança e justiça solamente em Deus. Nenhum ser humano sigue sendo justo quando deixa de ter fé em Deus e não mantém uma conexão vital com Ele. Aquele que foi justificado, ele pode deixar de ser justificado. Ele pode sair de la condição de justo. É um justo, perdonado, pero pode sair desta condição. E como? Se ele se desconecta de la persona justiça. Mientras eu estou conectado com a persona justiça e ele tem o governo sobre minha vida, então, mientras estou, tenho justiça. Essa justiça vem de onde? De Ele. E se eu me desconecto de Ele, já não tenho o quê? Já não tenho mais justiça. Então, a palavra clave aqui, qual é? A palavra clave é... Vou hablar bajito para não despertar Javier. Perdão. Está cansado, não? Então, humanidade mais Jesus é igual ao quê? Justiça. Porque Jesus é justiça. A humanidade é igual a zero. Mientras eu estou conectado com Ele, eu tenho justiça. E estar conectado com Ele tem que ver com o tema de ayer. Comunhão, em los passos de la comunhão. E la clave, el coração de la comunhão se chama oração. E eu puedo estar 24 horas conectado com Ele, porque a oração não é uma atividade. A escritora Helena de White disse que a oração é a respiração del alma. Uno não pode quedar sem respirar, e uno não deveria quedar sem estar conectado com Jesus através da oração. Eu posso orar no templo, e é bueno estar no templo, na igreja, mas posso orar em casa, posso orar manejando, posso orar na cozinha, não? Preparando comida, posso orar acostado. Um dia um amigo me inspirou a algo, ele disse: pastor, eu me acuesto, vou a dormir orando. Ele disse: eu me acuesto e começo a falar com Jesus, hablar.
Y de repente, agarro el sueño y desperto para otra vez seguir hablando con Él. Qué hermoso, ¿no? Está conectado. Assim, nós nos mantenemos em uma atmosfera pura e santa. Assim desfrutamos de los benefícios de la gracia. Eu termino contando para vocês uma história de um homem que estava em um pequeno avião, estes aviões pequenos. Em Brasília se chama teco-teco. Os aviões pequenos, esses aviões chicos. Avioneta, se diz assim? Então, ele estava aí sobrevoando uma certa altitude com sua avioneta e, de repente, ele viu uma rata caminhando sobre os cables, a parte elétrica. E ele, quando mirou, ele pensou, se esta rata comer um cable, estou frito. Pero ele estava solito aí, na avioneta, e o que hace? A patita não alcança. Então, se gritar, não resolve. E o que ele hace? Ele tem uma ideia. Então, ele eleva a uma altitude maior. Então, ele eleva, põe a avioneta mais alto. E ele chega a uma atmosfera que a rata não resiste. E ele vê a rata começando a morrer. Então, quando eu li esta história, eu me acordei que a rata do pecado está presente. Está presente. E para vencer esta rata que está aí para derrubar a você e a mim, para nos levar a caídas feias, só há um segredo: é levar esta avioneta a uma atmosfera mais alta. Mais alta. E a atmosfera mais alta é a atmosfera da comunhão. Eu quero felicitar a vocês por o tempo que vocês estão apartando para vir aqui. Essa semana é Semana Santa. Semana Santa, uma semana apartada, separada, para desfrutar do Senhor. Para crescer em intimidade com o Senhor. Estes temas, sem lugar a dúvida, foram inspirados por Deus. São temas muito profundos. O tempo é curto, pero lo suficiente para que compreendamos a essência. Ele já hizo o caminho. Ele já hizo o recorrido. E se ponemos nosso enfoque em Ele, temos sua justiça, sua graça, sua salvação e seu poder para vencer. Amém? Queres nesta noite dizer, Jesus, graças porque eres minha justiça. Quero renovar minha entrega a Ti nesta noite. Queres dizer isso? Ponga-se em pé e vamos orar. Grande Deus, graças por esta noite. Graças por Tu justiça. Tu venistes e recebistes uma culpa que não te correspondia a Ti. Parecia que houve injustiça. Pero grande Deus, Tu eres a própria justiça. E essa justiça se compreende unicamente na perspectiva de Tu amor. Graças por Tu grande amor, que te levaste a receber uma condenação que não eras tuya, um sofrimento que não somos capazes de imaginar. E este sofrimento foi para regalar a nós hoje perdão, graça e vida eterna. Queremos receber a Ti em nosso coração. Recebemos a Ti como Senhor e Salvador nosso. Nossa vida é tuya, cuida e ensina-nos a viver numa atmosfera pura e santa, onde cada dia desfrutaremos de Tu amor. Esse é nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Damos graças a Deus por esse mensagem tão importante nessa noite. E vamos pedir ao Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, justiça nossa,
que permaneça em nós outros. Vamos fazer isso cantando? Vamos poner-nos em pé e vamos pedir, Senhor, permanece em mim. Ven, oh Señor, habita en mí, terceros yo quiero ser. Que salir de ese lugar, oh Jesús, permanece en mí. Vida, Permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí, oh Señor, permanece en mí. Ven, oh Señor, habita en mí, tesoros yo quiero ser. Que al salir de ese lugar, oh Jesús, permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí, oh Señor, permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí. Señor, permanece en mí. que Deus nos acompanhe e nos guarde e que amanhã podamos volver a sua casa novamente para nesse encontro maravilhoso com Ele. Que Deus nos bendiga. Uma boa noite para todos.